Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, professor, tudo bem? Acho que agora está funcionando aqui. Eu vou compartilhar minha tela então aqui para minha apresentação, tá? Só um minutinho. Compartilhar, botar em tela cheia para o senhor aqui. Bom, então a minha apresentação do meu seminário técnico, ela é geração de energia elétrica por meio de PCHs. Então esse é o meu tema selecionado e eu vou apresentar um pouco para o senhor aí, para os meus colegas, um pouco do que eu pesquisei sobre o assunto. Aqui eu tenho um pouco de introdução e definição aqui do assunto, sobre o que é PCH. Então, PCH são pequenas centrais hidrelétricas, de tamanho e potência relativamente reduzidos, conforme a classificação da Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL. Essa classificação foi feita em 1997, tá? Esses empreendimentos, eles têm obrigatoriamente entre 5 e 30 megawatts de potência e devem ter pelo menos, devem ter menos de 13 quilômetros quadrados de área de reservatório. Apesar do nome que se carrega de pequenas, o espaço de pequenas e o peso pouco atrativo, no caso, as PCHs são responsáveis hoje por cerca de 3,5% de toda a capacidade instalada do sistema interligado nacional, tá? Então, desenvolvimento de energia, o desenvolvimento de sistemas de energia elétrica de corrente alternada, ele começou nos Estados Unidos em 1885. Então, isso permitiu o desenvolvimento das tecnologias associadas de geração hidrelétrica. Então, portanto, dentre as várias opções energéticas que se encontram disponíveis, as de hidroeletricidade participam da matriz energética mundial há apenas 100 anos. Então, vou passar um pouco aqui também da história. Ali eu já dei uma introdução na história, ali, que começou nos Estados Unidos em 1885, desenvolvimento de sistemas de energia. Nós vamos falar um pouquinho agora mais sobre as PCHs mesmo. Então, o que ajudou muito a surgir as PCHs foi a questão das crises do petróleo, das décadas de 70 e décadas de 80, associadas à crescente, como vou explicar, preocupação com questões ambientais, né? Com isso foi conduzido o planejamento do setor energético mundial para uma estratégia de procura sistemática de fontes alternativas, né? Fontes alternativas dos combustíveis fósseis. Então, a nível nacional, o setor elétrico brasileiro sempre baseou o modelo de geração em abundantes recursos hidráulicos do país. No presente, atualmente, a reordenação da matriz energética nacional ela é orientada pela falta de recursos públicos para investimentos em grandes empreendimentos e preocupações com projetos que tenham impactos ambientais importantes. Nesse contexto, as quedas da água de pequeno e médio porte, elas representam uma grande opção de geração. As pequenas centrais hidrelétricas, PCHs, elas surgem como uma alternativa viável, devido ao custo acessível, menor prazo de implementação e maturação do investimento, facilidades oferecidas pela legislação e a disposição das concessionárias de energia elétrica de comprarem o excedente, né, de energia gerada por autoprodutores. Então, todos esses fatores, né, influenciam, além também de disponibilizar acesso às suas linhas de transmissão a longa distância. Também, além disso tudo, as PCHs, elas têm outras vantagens, como atenuação dos eventuais efeitos negativos socioambientais. Permitem, por exemplo, a não interferência no regime hidrológico do curso da água. Então, tudo isso facilita. Os recursos hídricos eles são mais amplamente distribuídos do que os combustíveis fósseis.
Além disso, também são caracterizadas as PCHs por ter um fluxo renovável, né, denominado ciclo hidrológico. Então, essas vantagens oferecem à hidroeletricidade uma presença, como vou explicar, competitiva, no caso, em um grande número de países. Então, aqui tem também uma introdução sobre a implantação, né? Como é feita a implantação dessas PCHs. O primeiro passo é o inventário hidrelétrico. Depois tem que fazer a validação desse inventário, que é concedido pela ANEEL, e a realização do projeto, visando a otimização técnica, ambiental e econômica. Então, aqui eu tenho até uma foto aqui que eu coloquei no slide do projeto de implementação de uma PCH em Varginha, em Minas Gerais, tá? Então, são esses passos, né, para fazer a implantação. Inventário elétrico, validação desse inventário pela ANEEL. A validação do inventário, ela demora um pouquinho, porque geralmente o Brasil, nosso país é bem burocrático, né, para conceder essas validações, né? Depois ainda tem que fazer toda a realização do projeto, otimizando a ação ambiental, econômica, tem que ver quais são os possíveis danos ambientais, né? Tudo isso demora um pouquinho, né? Aqui tem também os materiais necessários para a construção, né? Então, no caso, na verdade, para se obter os materiais necessários para a construção, deve-se analisar os seguintes aspectos: o tipo de solo, a areia, o cascalho, a rocha. Então, não tem como construir um, uma PCH sem analisar todos esses aspectos. Então, vai precisar, por exemplo, de engenheiros ambientais, né? De geólogos, engenheiros elétricos, né? Com certeza, obviamente, mas principalmente de uma boa equipe para analisar todos os aspectos. Então, aqui temos os aspectos econômicos, né? Para que seja possível viabilizar os empreendimentos, é possível, no caso, os estímulos, né? É possível obter até um crédito de cofinanciamento de 70% do valor do investimento. Então, o governo dá esse incentivo para quem quer viabilizar esses empreendimentos. Então, tu ganha um crédito de até 70% do valor do investimento com financiamento. Aí tem também o Project Finance, que é um outro projeto que estimula, e o ProInfa também, que é o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas. Bom, a importância das pequenas centrais hidrelétricas, no caso, as pequenas centrais hidrelétricas são empreendimentos de baixo impacto ambiental, então, sendo assim, são de grande importância para o meio ambiente, né? Uma vez que protegem as margens dos rios, né, contra a erosão, fazem uso múltiplo das águas para irrigação, piscicultura, lazer, abastecimento do município. Então, essa questão toda fica na parte aqui do impacto ambiental, que está aqui, ó, impacto ambiental, tá? Aí também complementa a matriz hídrica. Atualmente o Brasil ela enfrenta uma das piores crises hídricas da história, né? A gente sabe, todo mundo sabe, fez aumentar inclusive a conta de luz, né? Tá uma crise bem forte aí. A vazão média dos principais rios utilizados para gerar energia é a pior em 91 anos. Tá? Esse é um dado que eu achei nas pesquisas. E pela primeira vez o governo federal emitiu um alerta de risco hídrico no país. Esse contexto ele abriu caminhos para medidas preventivas, a fim de se evitar um racionamento de energia como ocorrido em 2001, que ocorreu esse racionamento. Então, a partir dessa previsão, é interessante questionar o sistema energético brasileiro e avaliar até que ponto o país está produzindo energia de forma limpa, sustentável, inclusive sobre aspectos econômicos. Com mais incentivos e a abertura do mercado, é possível ampliar e diversificar. Desculpa, passei sem querer aqui. Não, eu quero assim. É possível ampliar e diversificar a matriz energética brasileira e reduzir seus impactos ambientais, econômicos e sociais. Então, também tem a importância de reduzir a tarifa das contas de luz dos consumidores. No início de setembro, foi o que eu falei acima ali, a luz aumentou, né? Então, com a justificativa de amenizar os impactos na tarifa de energia, o governo federal criou uma Medida Provisória do Consumidor,
tipo, além de suavizar os efeitos causados pela Covid, criada para socorrer a cadeia de suprimentos do setor elétrico via distribuidoras, em decorrência da pandemia, o ato também promoveu importantes mudanças no setor elétrico brasileiro. Além de gerar energia limpa e renovável, as PCHs ajudam no deslocamento de ponta, causado principalmente pelo aumento da penetração de geração de energia, da geração intermitente. Geram diversos benefícios socioeconômicos, comprovados por melhoras em diversos indicadores, são a fonte renovável que mais gera receita e empregos no Brasil. E, assim, a fonte agrega atributos ambientais, elétricos, energéticos, sociais e econômicos relevantes. Então, gera muita receita e muito emprego no Brasil também. Então, projeção aqui, tá? O setor de pequenas centrais elétricas no Brasil espera que a construção de novas unidades avance cerca de 30% após a aprovação no Congresso da contratação obrigatória de instalações do gênero. Só um pouquinho. Entrou uma telinha aqui, desculpe. Então, assim, vamos de novo. O setor de pequenas centrais elétricas do Brasil espera que a construção de novas unidades avance cerca de 30% após a aprovação pelo Congresso da contratação obrigatória de instalações do gênero que está prevista na lei elaborada para a privatização da Eletrobras. Então, com essa lei da privatização da Eletrobras, se criou uma lei, né, para a construção de novas unidades, hein, cerca de 30% após a aprovação pelo Congresso. Então, segundo o presidente da Associação Brasileira de PCHs, CGHs, que é a Abra-PCH, Paulo Arbex, o futuro reserva um cenário brilhante para o segmento, composto por empreendimentos com potência de 5 a 50 megawatts, no caso das PCHs, e até 5 megawatts no caso das CGHs. O texto da lei prevê que os leilões destinem um montante mínimo de 50% da demanda para PCH até que seja atingida a marca de 2.000 megawatts. Então, aqui tem uma tabela aqui com os projetos de novas usinas, que de PCH, que tem construção 24, total de investimento no momento 24 milhões, não iniciada tem 92, investimento potencial de 88 milhões. Tá. CGH eu nem vou falar aqui pegou junto a tabela aqui, mas nem vou falar porque o meu foco é mais PCH, né? Mas também achei interessante colocar ali para ter uma noção também. A gente vê até a diferença de custo ali também da CGH para PCH, né? PCH é um custo bem melhor, bem menor, né? Vamos passar aqui. Bom, aqui temos o funcionamento, tá, das PCHs. A gente nota que temos aqui barragem, reservatório, tomada d'água, conduto forçado, turbina, gerador, casa de força, transformador, linha de transmissão. Vou falar um pouco desses conceitos, desses itens que compõem a PCH, vou falar um pouco sobre eles também. Aqui eu vou apresentar um vídeo que mostra como funciona a PCH. Sabe o que é e como funciona uma pequena central hidrelétrica? O João mora numa cidade bem pequenininha com a família. A mãe do João é uma costureira de mão cheia. O sonho dela é abrir uma confecção e vender seus lindos bordados nos 4 cantos do país. O pai do João trabalhou muitos anos na fazenda do seu Joaquim, mas foi demitido há mais de 1 ano por conta do baixo rendimento da fazenda e continua desempregado. O João tem vários sonhos, mas a situação na cidade dele não está nada fácil. Não tem emprego nem para o pai, quem dirá para ele. Parece que nada vai para frente por lá. A confecção da mãe do João não sai do papel. Um vizinho queria abrir um frigorífico tempos atrás, mas desistiu. O seu Joaquim também tentou construir um pivô central na fazenda para aumentar a produção. Não deu. O Dr. Paulo sempre quis construir um hotel bem chique no centro, mas no final não conseguiu. Você sabe o que todos esses sonhos têm em comum? Nenhum deles se tornou realidade, porque ainda não chegou energia suficiente para a cidade continuar crescendo. A cidade do João precisa de mais energia, mas de onde será que ela vem? Existem várias formas de se produzir energia elétrica. Queima de petróleo, carvão, gás, fissão nuclear, luz e calor do sol, até mesmo vento e o movimento
movimento das águas de um rio são capazes de gerar eletricidade. É isso que faz uma pequena central hidrelétrica, a PCH. Olha só como é simples. Depois de um longo e cuidadoso estudo para não prejudicar o meio ambiente, a água do rio é represada por barragens. O vertedouro e as comportas controlam o nível da represa, que pode inclusive ser usada para turismo depois. Se chover muito, o excesso de água passa naturalmente pelo vertedouro e segue seu curso, evitando alagamentos. A água represada entra com grande pressão no conduto e segue em direção às turbinas, que são as responsáveis pela geração de energia. A turbina é formada por várias pás. A água passa e gira essas pás, que presas em um eixo acionam o gerador da usina, transformando a energia mecânica em energia elétrica. Depois, um transformador aumenta a tensão da energia, permitindo que ela viaje pelos fios e chegue até as casas, prédios, escolas, lojas e hospitais, levando conforto, segurança e desenvolvimento. A água não é consumida. 100% dela é devolvida ao rio e pode ser usada normalmente. Quando se fala em hidrelétrica, muita gente já se assusta. Mas as PCHs são bem diferentes e infinitamente menores que as usinas de grande porte. A diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Não é por acaso que elas são consideradas internacionalmente uma fonte alternativa de energia limpa e renovável, além de barata. Para se ter uma ideia, enquanto a energia de uma PCH é vendida por cerca de R$ 150 o megawatt-hora, a mesma quantidade de energia produzida pelas termoelétricas é vendida por R$ 1.000. Isso significa que chegamos a pagar até 6 vezes mais caro por uma energia suja. Além do baixo impacto ambiental, toda a região é beneficiada pelas PCHs, com a geração de empregos, novas oportunidades de negócios, melhorias na infraestrutura local, além da arrecadação de impostos referentes à construção da usina, impulsionando a economia e melhorando a vida de toda a população. Por isso, o Grupo Rialma vem investindo há 17 anos no desenvolvimento sustentável do Brasil, produzindo energia limpa para quem mais precisa. A família do João, o vizinho do João, o seu Joaquim, o Dr. Paulo e você. Rialma, produzindo energia limpa para um futuro sustentável. Então aqui tem esse vídeo de como pequena introdução sobre o funcionamento, as vantagens, desvantagens, né? Então acho que deu para ter uma ideia bacana aí, né? Então, também dá para se dizer que cada usina construída, né, gera emprego para os habitantes dos municípios, né, onde o empreendimento está localizado, levando renda para essas localidades. Então, importância social absurda, né? Construção de uma PCH, segundo o estudo que eu li, ela gera em média 24 empregos diretos, 32 empregos indiretos por megawatt instalado, além de melhoras no índice de desenvolvimento humano e o índice FIRGEA, desenvolvimento municipal. Então, os benefícios, no caso dessa fonte, eles também não ficam restritos à região próxima da usina. A grande vantagem das PCHs, na perspectiva de retomada econômica, é que a cadeia produtiva é 100% nacional. Então, isso significa empregos e impostos gerados aqui no nosso país, né? Assim, a construção do empreendimento, ela também movimenta a indústria associada à cadela da cadeia. Nesse caso, especialmente as relacionadas à fabricação de turbinas e equipamentos de construção civil. Eu vou passar aqui para o próximo slide. Ver se passa aqui. Só um pouquinho. Agora sim. Tá. Fechou. Desculpa, só deu um bug. Fechou. Agora o próximo aqui é a barragem, tá? Então, a barragem, ela evita o alagamento, né? Tem aqui um pouco sobre só um pouco sobre a importância da barragem, né? Ajuda na vazão residual, descarga de areia do reservatório, diminuir o assoreamento, tá? Então, só a importância das barragens para as PCHs. Conduto forçado. Só voltando um pouquinho na barragem ali,
ela possui também, geralmente, uma ou mais comportas de fundo, tá? E elas são utilizadas para permitir a saída de um percentual de vazão total do rio, denominada vazão sanitária ou vazão residual, que é a vazão que eu falei ali. Putz, desculpa, tá? É que tá passando aqui. Permite a descarga de areia do reservatório, que eu falei ali, amenizando os problemas de assoreamento. Evita o alagamento indesejável de outras estruturas da barragem e diminui o assoreamento que ocorre em virtude do material trazido pelo rio. Agora sim, condutos forçados. Aqui tinha passado antes ali, eu não tinha terminado de falar. Os condutos forçados são tubulações em que a pressão interna é diferente da atmosférica, que no caso, que vai fazer o transporte da água até as turbinas. Então, elas deslocam a água em altas velocidades também. Que é a turbina. Então, a potência simplificada que é fornecida pela turbina é dada por essa equação aqui. Então, a turbina é especializada em medições e análises hidrelétricas em redes de abastecimento de água. Então, no caso, P ali é a potência da turbina em quilowatt. O N é o rendimento da turbina. O outro P ali em minúsculo é a massa específica da água, em quilograma por metro cúbico. O G é a aceleração da gravidade. E o H ali é a queda líquida. E o Q é a vazão em metro cúbico por segundo. A escolha da velocidade da rotação da turbina, ela depende da potência nominal, tá? Da altura da queda, do tipo de turbina e do tipo do gerador. Para o gerador síncrono, sem multiplicador, a velocidade da rotação é a mesma para a turbina e o gerador. Então, sendo assim, deve-se procurar a velocidade síncrona mais próxima da calculada, utilizando a equação, né? Utilizando essa equação aqui, onde o N é a velocidade de rotação síncrona, em RPM, G é a aceleração da gravidade, né, em metro por segundo ao quadrado, o H é queda líquida, e o Q é queda líquida em metro, e o Q é dado em metro, e o Q é a vazão também dada em metro cúbico por segundo. Então, aqui, em relação às turbinas, a perda média é de 5,11% do rendimento nominal dessas turbinas em relação ao rendimento nominal do projeto. Então, esse seria o ganho mínimo que o concessionário da usina teria como investimento em modernização e repotenciação. Então, tem uma lista que contém turbinas que vão de 2 MW a 110 MW de potência, sendo que na maior de todas a diferença entre o rendimento nominal do projeto, que é de 93,16%, da capacidade, e a constatada na medição de 87,55%. Foi de 5,61 pontos percentuais. A maior perda constatada em uma turbina de 5,5 MW. Foi de 23,8 pontos em relação ao rendimento do projeto. Então, uma análise aqui nessa segunda aqui, o rendimento de 91,26% na média das unidades analisadas e de 88,17% no segundo caso, uma diferença de 3,09 pontos. Então, isso foi feito através de uma análise de 18 turbinas medidas pelo método Winter-Kennedy e pelo ultrassônico intrusivo. Então, foi constatado isso, rendimento de 91,26% das unidades analisadas e de 88,17% no segundo caso, uma diferença de 3,09 pontos. Que também um estudo divulgado pela EPE em outubro de 2019, com base em dados de 2018, constatou haver espaço para obras de repotenciação em pelo menos 51 hidrelétricas, que totalizavam 49,9 mil megawatts. A obra de repotenciação viável é aquela cujo custo de energia produzida atinge valores menores que os de comercialização, ou do valor normativo. Então, dessa forma, esses custos passam a ser considerados um índice de sensibilidade para a seleção dos melhores investimentos em repotenciação. Isto é, no caso, um índice de atratividade. Mas por que mesmo com essas contratações, fica a análise daí, né, que eu me perguntei,
Porque mesmo com essas constatações, as empresas não investem ou investem pouco em modernização e repotenciação. Aqui é o questionamento. Os problemas encontrados, mecanismo de realocação de energia, que desmotiva a usina a ser mais eficiente. Então, esses foram os problemas encontrados, mecanismo de realocação de energia. Então, botei ali o que é RME, mecanismo de realocação de energia, e para que serve a MRE. Então, a forma de partilha da energia do condomínio de geradoras, que constitui o MRE, acaba premiando a ineficiência. No caso, a modernização feita hoje, considerando as tecnologias disponíveis, poderia mesmo elevar o rendimento das usinas para além do rendimento previsto no projeto. Tá? Então, por isso que é desmotivado a usina ser mais eficiente, muito por esses quesitos. Deixa eu voltar aqui. Foi. Geradores. Então, geradores, digamos que são o coração que bate por trás. Foi uma análise minha mais sucinta, mas é o que eu penso. É o coração que bate por trás da geração, dessa geração energética. Né? Então, aqui tem também a equação eletromecânica, que relaciona a frequência e o número de polos. Essa aqui é a equação. E, então, a forma de onda da tensão gerada nos terminais de gerador é alternada devido ao campo... Aqui, princípio de funcionamento. Fechou. Não tinha passado de novo. Princípio de funcionamento, conversão de energia mecânica, alimentação que gera para formar o campo magnético. Então, a forma de onda da tensão gerada nos terminais do gerador é alternada devido ao campo elétrico formado no estator ser alternado. Embora que o campo elétrico formado no rotor seja contínua, porém com a velocidade angular no rotor, ao passar nas bobinas do estator, formam por indução o campo alternado. A velocidade do rotor e do estator depende do número de polos do estator, que é o mesmo do rotor. A equação eletromecânica que relaciona a frequência, característica elétrica da rede, número de polos, característica mecânica da máquina síncrona, é aquela ali que eu mostrei para vocês, tá? Que eu mostrei para vocês. A energia mecânica, ela é suprida à máquina pela aplicação de um torque e pela rotação do eixo da mesma. No caso das PCHs, a fonte de energia mecânica prove de uma turbina hidráulica. Uma vez estando o gerador ligado à rede elétrica, a rotação é ditada pela frequência da rede. Porque a frequência da tensão trifásica depende diretamente da velocidade da máquina. Para que a máquina assíncrona seja capaz efetivamente de converter energia mecânica aplicada ao eixo, é necessário que o enrolamento do campo desculpe. É necessário que o enrolamento do campo localizado no rotor da máquina seja alimentado por uma fonte de tensão contínua, de forma que, ao girar o campo magnético gerado pelos polos do rotor, tenha um movimento relativo aos condutores dos enrolamentos do estator. Essa alimentação prove de um dispositivo chamado excitatriz, que pode ser do tipo estático, com escovas de carvão que estão em contato com o eixo, ou brushless, sem escovas. Vou passar para o próximo. Os transformadores elevadores, eles também é um componente das PCHs, eles elevam a tensão da energia produzida pelo gerador, e são os motivos para que a energia gerada na PCH possa ser integrada à rede. Então, transformador elevador de tensão, conversor de valores de tensão em processo de transformação de corrente elétrica, possuem o foco principal na distribuição da energia transformada e não somente ao reduzir valores para adequação da corrente. A Magnetics comercializa transformadores diversos, de acordo com as necessidades de aplicação do cliente. Convertendo energia, os transformadores elevadores de tensão adequam a voltagem para um valor maior que o suportado, de forma segura e excelente para manter equipamentos em funcionamento e controlar para que a transformação ocorra sem acidentes, permitindo a qualidade de transmissão, que é uma das funções do emprego do transformador de elevação de tensão em processos industriais. O transformador elevador também deverá ter potência nominal igual ou superior à potência máxima do gerador,
do gerador. Para potências nominais acima de 5 megavolt ampere, a utilização de transformadores com sistema de ventilação forçada começa a se tornar uma alternativa atraente, tá? Então, importância também dos sistemas de supervisão e controle dos transformadores, redução dos custos operacionais, ganho de qualidade sobre o processo, melhor utilização do pessoal, maior agilidade operativa e melhor utilização dos recursos disponíveis e melhor produtividade. A maioria das PCHs modernas possui algum tipo de automação na operação. O barateamento de sensores, atuadores, controladores lógicos programáveis tem permitido que essa automação, antes restrita em usinas de grande porte, envolvendo soluções complexas e equipamentos de custo relativamente elevado, venha a ser aplicada em usinas menores. Então, a automação também tem sido muito importante. Então, aqui eu já tinha falado sobre os transformadores, tem função de rebaixar, aumentar a tensão, elevar, reduzir a corrente e o controle de tensão. Já tinha falado ali bem mais detalhado sobre essas questões. PCHs no Brasil, tá? Pela fonte que eu constatei, tá? Somente são 425, cerca de 97 somente em Santa Catarina. Potência outorgada 5.270.499, potência de fiscalização 5.226.926. Exemplo principal é a PCH em Aranguera. Tá? Então aqui tem até uma gráfica em forma de pizza em operação. Tem muito mais do que em construção e muito mais também do que em fase de projeto de liberação. São voos não. Maior exemplo é a PCH Anhanguera, da Volkswagen, tá? Tem capacidade de gerar cerca de 18% da energia consumida pela Volkswagen no Brasil. Busca em melhorar o ambiente também. Primeira PCH do Brasil, investimento de 140 milhões pela Volkswagen, certificado da ONU por redução de emissões. Então, investimento na geração de energia limpa é uma iniciativa pioneira da Volkswagen, né, entre as montadoras instaladas no Brasil. As obras da PCH em Anhanguera, elas foram concluídas em março de 2010, quando a usina começou a operar em fase de testes, iniciando a geração de energia renovável. Os impactos ambientais dessa PCH em Anhanguera, então, antes mesmo da construção da PCH de Anhanguera, a Volkswagen já concentrou esforços para minimizar os impactos no entorno da usina. Então, foi feita a construção de um viveiro capaz de produzir até 30 mil mudas de árvores nativas por ano, programas voltados à educação ambiental e proteção, recuperação e manutenção da qualidade da água e preservação dos animais, principalmente os ameaçados por extinção, e a recuperação da mata nativa também. Os custos de uma PCH aqui, então, concorrência, demanda restrita, contratos curtos, então tudo isso envolve os custos, que eu vou falar um pouquinho também aqui. Devido ao menor ganho de escala, os projetos de PCHs eles possuem dificuldades para concorrer com os grandes empreendimentos em leilões do mercado regulado. Então, existem leilões específicos para energia alternativa. Grandes clientes industriais são também uma interessante alternativa para a venda de energia gerada. No entanto, a demanda de tais clientes é restrita e os contratos são geralmente mais curtos, o que acaba restringindo as opções de garantias para os financiamentos. Uma PCH custa em torno de 4 milhões a 6 milhões para cada 1 megawatt gerado, 1 megawatt gerados, tá? Em média, os custos da operação e manutenção giram em torno... Só puxar a telinha para cima aqui. Opa, desculpa. Nossa, acabou saindo aqui, desculpa. Em média, os custos de operação e manutenção giram em torno de R$11 por megawatt-hora, tá? Despesas administrativas em 1,5% da receita bruta da PSH e a tarifa de uso do sistema de distribuição é de 3 kW mês. R$3 kW mês, tá? Exemplos de custos. Aqui tem uma usina aqui, que ela custou 105 milhões, potência total gera 26,6 megawatts.
custou 52 milhões nas obras civis, 21 milhões na aquisição de turbinas e geradores, 16 milhões na aquisição de equipamentos elétricos e conexão com linha de transmissão, 11 milhões relativos à aquisição de equipamentos hidromecânicos, como comportas e grades, e 4,5 milhões são os outros custos. Então, fechou 105 milhões. Aqui tem um pequeno trecho que eu pesquisei, que as PCHs têm impacto maior por megawatt do que os grandes projetos hidrelétricos. Tem um artigo da Unexpectedly Large Impacts of Small Hydropower, mostra que as PCHs, na verdade, têm um impacto maior por megawatt do que os grandes projetos hidrelétricos. Tem exemplos no exterior também, projetos hidrelétricos, tem uma bacia ali, região de Portugal ali, Espanha, aquela região ali. Os projetos hidrelétricos com menos de 10 megawatts causaram quase um terço dos impactos hidrelétricos na bacia. As 140 PHs existentes, tem ali naquela região, tem 140 PHs, criaram 7 vezes mais barreiras para, por exemplo, a movimentação de peixes do que as 17 grandes da bacia hidrelétrica. Outras hidrelétricas grandes são 15% mais caras e menos flexíveis para o atendimento da demanda da rede. Aqui uma diferença do que é PCH e UHE. Então, o UHE significa usina hidrelétrica, se diferencia de PCH em algumas características. As usinas hidrelétricas são de grande porte, com capacidade de produzir mais de 30 megawatt-hora em operação máxima. Devem ter mais de 13 km quadrados em área total de reservatório. E por conta do porte menor, as PCHs são mais viáveis e sustentáveis, contribuindo inclusive para a descentralização da geração de energia no país, o que contribuiu para a redução do preço. Então, tem ali a foto das duas ali comparando o HE e o PCH. A gente nota ali as usinas hidrelétricas ali bem mais amplas, né? A estrutura é bem maior também. É isso. Vou passar de novo. Aqui tem um vídeo também, a diferença entre PCH, UHE e CGH. Vou passar esse vídeo aqui um pouquinho para vocês olharem. Eu citei, que eu comentei, é o setor hidrelétrico, né? Então, hoje, CGH, as PCHs, UHEs, já são clientes da plataforma e têm utilizado essa informação exatamente para auxiliar no planejamento e na operação das suas usinas, né? Que vamos pensar uma PCH, uma CGH e uma HE, eu vejo elas exatamente como uma indústria, onde a água é a matéria-prima. Qual que é a diferença entre CGH, PCH e UHE? Que isso já começou a complicar para a nossa vida. CGH são as pequenas centrais hidrelétricas. Elas são, na verdade, centrais geradoras hidrelétricas. Hoje, por definição, toda e qualquer usina que possa gerar até 5 megawatts, ela é classificada como CGH. De 5 a 30 ou 50 megawatts, elas são consideradas PCHs. Aí, para PCH, ainda tem uma questão de, às vezes, tamanho do reservatório, que pode fazer com que ele vire uma UHE. E usinas que vão gerar mais de 5, que tem, né, potência instalada maior que 50 megawatts, elas já são classificadas como UHEs. E o porte, exatamente, dessas usinas também dita a complexidade que a gente tem em operar esse tipo de empreendimento, né? Tá, e daí qual que para que elas precisam desse modelo, então, as usinas? Perfeito. Então, a analogia que eu faço é a gente pensar numa fábrica, né? Então, a PCH, uma CGH, ou enfim, ela tem o reservatório, que é exatamente o estoque, a quantidade de água que ela consegue armazenar. Ela tem uma chegada de matéria-prima, que é o rio, trazendo a quantidade de água que ela pode gerar. E ela tem as suas turbinas que vão ditar o quanto ela consegue produzir. Então, se a CGH, se a PCH, se a UHE souber com antecedência quanto que vai chegar de matéria-prima, ele pode se planejar para operar o seu estoque, o seu reservatório, e com isso está maximizando a disponibilidade hídrica para poder gerar mais vazão. Gerar mais energia. E a partir do ano que vem, a gente vai começar a ter também uma nova modalidade, né? Entra em vigor a precificação da nossa energia como uma precificação horária. Então, o preço da energia vai variar horária a cada hora do dia. E se o empreendedor, gerador,
consegue ter, por exemplo, uma informação de que em um determinado momento do dia a energia dele vai ficar mais cara e ele conseguir gerar mais energia naquele momento, aumenta o faturamento dele, né? Então, eles têm a possibilidade de ganhos, inclusive aumentando o faturamento, tendo essas informações, sabendo quando que ele pode gerar a um preço de energia um pouco mais alto. Ah, entendi. Com a mesma estrutura lá, todo o hardware, vamos dizer assim, a estrutura física igual, ele pode, então, otimizar a geração de energia para ele. Exato. Ou até nem só otimizar, mas ganhar mais dinheiro com isso, né? Que é o objetivo de todo mundo. Exatamente. Tá, mas hoje em dia, qual é a quantidade? Acho que as hidrelétricas grandes, todo mundo tem uma noção aí, porque não tem como ver, né? Não tem como não ver uma. Você passa, sempre vê Machadinho, eu sei que tem na nossa região, que eu sou do oeste, né? Machadinho... Qual outra cidade que tem? Agora me apertou. Itá tem uma? Itá. Então, as hidrelétricas grandes a gente sabe onde que tem. Mas qual a quantidade dessas menores, das CGHs e PCHs que a gente tem no Brasil, no estado? Então, cara, os dados últimos, eu vou falar por alto, né? Os últimos dados que a gente tem aí de usinas em operação, aproximadamente a gente deve ter umas 700 CGHs, que são aquelas menores. A gente deve ter em torno de umas 400 e poucas PCHs em todo o Brasil. E aí as grandes usinas a gente tem, acho que são 219, esse é o número mais preciso que eu recordo. Então, a gente está aí falando de mais ou menos entre 1.300 e 1.400 hoje já usinas do setor hidrelétrico gerando energia e energia renovável. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então, fechou o vídeo aqui também, tá? Só para demonstrar a diferença entre elas. Que a importância para o setor energético brasileiro, então são uma excelente alternativa para complementar a matriz hídrica do Brasil, tornando o setor mais acessível para empresas que desejam investir na geração de energia. São consideradas fontes renováveis de energia, ajudam a reduzir a emissão de gases de efeito estufa, já que utilizam a força da água para a geração de eletricidade sem consumi-la efetivamente. Ao contrário das fontes de energia não renováveis, como petróleo, gás natural, carvão mineral, que são usados em termoelétricas, por exemplo, as usinas hidrelétricas não emitem poluentes no meio ambiente, contribuindo assim para a sustentabilidade. E por fim, as PCHs têm uma tecnologia nacional, né, que estimula a indústria brasileira, então gerando empregos, contribuindo assim para o desenvolvimento social e econômico do local. Aqui tem também um vídeo do empresário Luciano Hang, que ele financiou uma PCH no Rio Grande do Sul aqui, tá? Então, tem um vídeo dele aqui explicando também, um vídeo bem curtinho, que da importância disso e dele ter financiado isso para o Brasil. Provavelmente deve ter ganho algum subsídio por ele ser empresário, para poder também bancar isso aí, né? Quevedo, Rio Grande do Sul. Demoramos 10 anos para conseguir as liberações. 4 centrais hidrelétricas. Complexo Torpi irá gerar 60 megawatts de potência, o equivalente a uma cidade de 600 mil habitantes. 1.000 colaboradores diretos envolvidos. Energia mais barata para a população. Mais arrecadação para os municípios de Quevedo, de Castilhos e São Martinho da Serra. 7 milhões de impostos sobre serviço. 3,6 milhões de ICMS por ano. Turbinas de 600 rotações por minuto. O impacto ambiental de uma central hidrelétrica é muito menor que outros tipos de energia, como as termoelétricas. Desenvolvimento, trabalho, arrecadação de impostos, energia mais barata e com menos impacto ambiental. Esperança para todo o povo brasileiro.
frente. Nós acreditamos no Brasil. Então aqui finalizou o vídeo aqui, só para mostrar também financiamento de uma PCH por um empresário, iniciativa privada. Vou passar ao próximo vídeo. Esse aqui também é um exemplo, a Copel colocou em operação comercial a pequena central hidrelétrica Bela Vista, construída em tempo recorde, entregue 2 anos antes do prazo previsto. A usina foi instalada no Rio Chopin, entre os municípios de Verê e São João, no sudoeste do Paraná. O investimento na mais nova hidrelétrica da Copel foi de 224 milhões. A energia gerada vai abastecer 100 mil pessoas. Geração de energia. Desenvolvimento econômico e social com sustentabilidade. Mais um importante empreendimento no portfólio da Copel. Esta é a pequena central hidrelétrica Bela Vista. Localizada no Rio Chopin, entre os municípios de Verê e São João, a PCH Bela Vista vai produzir energia para até 100 mil pessoas e melhorar o dia a dia de quem produz, trabalha e merece qualidade de vida. Isso só reforça a nossa estratégia de focar no nosso negócio de energia e também com os investimentos prioritariamente no estado do Paraná. Essa usina vem reforçar a excelência que a Copel tem na construção de usinas e pequenas centrais hidrelétricas, mesmo com todas as adversidades que vivemos nos últimos meses. E ela também traz um desenvolvimento para toda a região sudoeste. Com investimentos de mais de 200 milhões de reais, Bela Vista tem um total de 4 unidades geradoras de energia. Uma contribuição estratégica da Copel e do governo do Paraná para o Sistema Interligado Nacional, com mais energia para o Brasil. Uma obra de porte, entregue antes do prazo e dentro dos mais rígidos padrões de qualidade. Estamos antecipando mais de 2 anos do prazo da entrada em operação pelos contratos que foram firmados na época do leilão. Isso permite vender essa energia no mercado livre e adicionando recursos para a Copel. Esse empreendimento demonstra a capacidade da engenharia da Copel em fazer um projeto atual, moderno, com técnica, para ter a maior eficiência na produção de energia elétrica. Tudo isso respeitando o meio ambiente e as pessoas. O aproveitamento do desenho natural do rio permitiu alagar uma área menor para o reservatório, e programas de recuperação da mata nativa e proteção dos animais silvestres criam um novo corredor ecológico no entorno da usina. Bela Vista também trouxe mais facilidade para quem vive na região. A ponte construída pela Copel sobre o Rio Chopin atende uma necessidade antiga da população. A travessia, que antes era de balsa, agora ficou mais rápida, segura e gratuita. Além da usina, foram instaladas uma subestação e uma linha de distribuição em alta tensão, levando a energia produzida até a subestação dos vizinhos. Energia limpa e renovável, que move a vida de nossa gente. Pequena central hidrelétrica Bela Vista, mais desenvolvimento para o Paraná e mais energia para o Brasil. Copel, pura energia. Aqui foi só mais um exemplo aqui, feito pela Copel. Vou passar o próximo slide aqui. O impacto da construção de uma PCH daí negativos, as desvantagens, digamos. Os impactos da construção de uma PCH devem ser bem documentados. Esses impactos estão relacionados ao tamanho, volume, tempo de retenção do reservatório, localização geográfica e localização no rio, no contínuo do rio. Os principais impactos detectados são a inundação de áreas agricultáveis, perda de vegetação e fauna terrestre, interferência na migração dos peixes, mudanças hidrológicas
a jusante da represa, alterações na fauna do rio, dentre outros. Então, para finalizar o trabalho aí, se conclui que, de forma sucinta, que as PCHs possuem mais benefícios que malefícios para a sociedade, tanto econômicos quanto sociais. É atrativo que sejam implementadas as PCHs nas regiões que sejam consideradas críticas em relação à falta de energia. O Brasil possui um alto grau de potencial hidráulico energético não explorado. E é evidente também que existem pontos negativos, conforme mostrado nos slides anteriores, mas fica-se a conclusão de que é muito mais vantajoso fazer uma PCH do que não fazer uma PCH, né? Então, sendo assim, eu posto minhas referências aqui. Foram algumas. E aí finalizo a minha apresentação. Agradeço pela participação de todo mundo aí, por terem analisado a minha apresentação e muito obrigado.